latrocínio da representante comercial Cristine Fagundes, no final do mês de agosto, na Zona Norte de Porto Alegre, foi praticado por 3 assaltantes. Um deles, de 30 anos, com extensa ficha criminal. O primeiro registro foi aos 17 anos por arrombamento à residência. No ano seguinte, assaltou um estabelecimento comercial e, posteriormente, foi flagrado por receptação e porte ilegal de arma. Outro latrocínio recente foi de uma funcionária do aeroporto Salgado Filho. A ocorrência surpreendeu o delegado de polícia pela crueldade do crime, praticado com a participação de um adolescente de 16 anos. O jovem era foragido da fase. Estes casos são a base do direito em pauta de hoje. Portanto, pode rodar a vinheta. Também é bom lembrar que as unidades de internação de jovens infratores registram superlotação no estado. Boa noite, professor Paulo Regis. Essa é uma realidade que a gente vê nos presídios e também na fase. Boa noite, Bives. Boa noite, professor Jorge Trindade. Boa noite, Lippert. O curso de Direito da UBRA desenvolve um projeto de pesquisa sobre os casos precoces de infração. O levantamento foi realizado através de políticas de prevenção com o combate da delinquência e a trajetória de vida desses jovens. Para discutir esse assunto de hoje, estão conosco o professor de Psicologia Jurídica da UBRA, professor Jorge Trindade, e o acadêmico de Direito, Evandro Cardoso Lippert Júnior, que faz parte de um projeto intitulado Histórias Precoces de Infração, Estupro, Comparativo do Impacto das Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Delinquência Juvenil, nas trajetórias biográficas de adolescentes infratores. Esses temas são temas extremamente sérios e polêmicos. Delicados, né, extremamente delicados. Afinal de contas, estamos falando de jovens em formação ainda. E por isso eu já peço ajuda do nosso colega aqui, Evandro Cardoso Lippert Júnior. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Vamos entender este projeto, né? Qual o objetivo desse projeto e qual a metodologia? Como é que a gente pode definir ele assim? Bom, o projeto iniciou em 2014 numa parceria da Universidade de Lisboa com a UBRA e teve como objetivo em fazer um estudo comparativo do perfil do adolescente infrator, tanto do de Portugal como de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais especificamente Porto Alegre, região metropolitana. E a pesquisa de campo em si começou no final de 2014, em dezembro de 2014, onde foram realizadas 30 entrevistas com adolescentes internos nas casas e também foi realizada uma pesquisa nos prontuários dos adolescentes para identificar o perfil, para, a partir do identificado perfil, traçar alguma política pública para a prevenção da delinquência juvenil. Bom, explicado como foi de forma resumida pelo Evandro, a gente abre espaço também para um tema tão delicado com a participação da nossa audiência através do nosso WhatsApp 99588-2374. Você pode mandar a sua pergunta e até mesmo a sua observação pelo WhatsApp 99588-2374. Professor? Pois, Bives, senhores telespectadores, é importante nós frisarmos que esse projeto é coordenado pelo professor Jorge Trindade. Além do acadêmico Evandro, o projeto também conta com a participação de outros acadêmicos, Adriele Betina Inácio Oliveira, Cláudia Frota Herman, Lucas Lório Guinteiro, Guilherme Siqueira e Nádia Moraes. Esses são os acadêmicos que participam desse projeto de pesquisa. Professor Jorge Trindade, poderia nos esclarecer os dados que foram levantados e interpretados para que o nosso telespectador possa ter uma visão técnica desse projeto? Com muito prazer, professor Paulo Regis, prezados telespectadores. Esse trabalho começou com uma fotografia de quem é o adolescente infrator com perfil agravado. O que é perfil agravado? É aquele adolescente
que ingressou diversas vezes na instituição devido à prática de crimes muito graves, como, por exemplo, homicídio, latrocínio, roubo, não é? Crimes com armas, à mão armada. Esse adolescente, então, que tem um perfil severo, agravado, nós quisemos, em primeiro lugar, fazer uma fotografia, não é, de como esse adolescente é, de onde ele vem, como é a sua família, que relações ele tem na sociedade e quais são as motivações que levam para esse tipo de crime. O segundo passo já foi um trabalho de intervenção, onde um grupo de estudantes da universidade comparece semanalmente à instituição para lá intervir com os adolescentes num diálogo frente a frente, numa atividade frente a frente, perspectivando com a ideia de que esse adolescente irá sair da internação. E quando ele sair, nós queremos fazer a ponte da instituição, lá de dentro, do mundo de dentro da internação, com a família, com a escola e com a sociedade. Este grupo de adolescentes que foi objeto da pesquisa desenvolvida constitui jovens que praticaram crimes graves. Os dados que foram resultantes dessa pesquisa levam a concluir o quê? Bom, nós temos várias conclusões. Especificamente, desculpe interromper, professor, a gente está com algumas tabelas aqui, por exemplo, com idade. Vamos observar as tabelas? A faixa etária aqui para a gente ter uma ideia. Né? Por exemplo, a gente vê, uma incidência maior, seria isso? Isso. De entre 16 e 17 anos? Exatamente. Aí nós temos quase 60% dos adolescentes de perfil agravado, com crimes severos, que estão entre 15 e 16 anos de idade. O latrocínio, que na apresentação, nós tivemos dois casos de latrocínio, relatamos, se enquadraria nessa situação. Sim, perfil agravado. Perfil agravado. Agora, tem uma curiosidade a respeito, o senhor falou agora, professor Evandro, sobre a motivação. Porque esse é um dos principais temas nas redes sociais, especialmente quando se discutiu a maioridade penal, sobre as motivações, né? As causas e efeitos, especialmente da sociedade. Uns atribuem à sociedade do consumo, outros atribuem a questões familiares, outros podem atribuir até mesmo questões culturais de empoderamento no crime dentro das comunidades, né? A visão do traficante como alguém da comunidade que protege a comunidade, por exemplo. Então, isso me chamou a atenção. As motivações, dá para a gente ter alguma ideia? Me permita, esse quadro que está sendo apresentado ali, ausência, privação versus existência da figura paterna. Também. Vem ao encontro da sua indagação. A questão familiar, por exemplo. Professor Nós sabemos Jorge. que não é propriamente na motivação, mas nas causas desse fenômeno, tem 3 ou 4 fatores que são primordiais. Primeiro, o fracasso da figura paterna. Quando a gente fala em figura paterna, não estamos falando de um pai cabeça troco em membros, aquele pai que está no cartório, mas um pai que efetivamente está presente na vida de um adolescente. Quando esse pai fracassa na sua função de transmitir valores, nós temos uma vulnerabilidade para que essa criança, na adolescência, venha a ser um infrator. Segundo aspecto, falta da escola formal. A escola que não ensina, a escola que não educa. Quando a escola também fracassa, aumenta a razão de chance do adolescente se tornar infrator. Mas isso são aspectos quanto às causas, que são muitas. E a droga? Né? A droga é 100%. Né? A relação crime-droga, já falamos num desses programas, o nosso adolescente infrator brasileiro, ele 100% tem contato com droga e essa relação é absoluta. Né? Bom, então essas são... Perdoe mais um dado importante. Olha um dado a frequência importante. escolar, quando fracassa a escola... É importante que o telespectador veja ali, ó, aquilo é um quadro, um gráfico pizza, Exatamente. Né? Apenas 7%. Apenas 7%. Estão vinculados à escola, frequentou ou frequentam uma escola formal. E qual é o motivo da reprovação, além da infrequência? Bom, eu já vou passar a palavra para o nosso pesquisador. Mas eu queria adiantar um assunto que eu acho que é muito importante para nós, para o nosso telespectador, mas também para a universidade. Sobre essa matéria, existe um lugar comum,
que o problema do adolescente infrator é um problema de comportamento, é um problema de conduta. E eu vou usar uma expressão bem popular, nós estamos careca de saber disso. O que nós desenvolvemos... E eu mais ainda. E eu mais ainda. É que está me chamando a atenção, professor, e você pode continuar, mas não apareceu em nenhum momento questões econômicas específicas daquilo que a gente imagina, por exemplo, uma dificuldade financeira familiar específica. Claro que ela vai se traduzir na falta de frequência na escola, entre outras, a aproximação com as drogas, tudo acaba interligado. Mas aquilo que a gente pudesse imaginar, por exemplo, de... Pobreza. São causas concorrentes, mas não são as mais importantes. Mas eu dizia assim, que todos os autores insistem na ideia de que o adolescente infrator severo, que comete um latrocínio, um homicídio, um roubo, ele tem problema de comportamento. Isso todo mundo sabe, no mundo inteiro todo mundo sabe. O que nós acrescentamos aqui na universidade, com o trabalho já de longo curso que nós viemos fazendo sobre isso, é que a nossa preocupação não é sobre a conduta, porque a conduta é um resultado. Esse adolescente que comete um delito dessa natureza, ele tem, na verdade, uma patologia no seu pensamento. Ele comete um crime concreto porque ele não consegue pensar. E por isso que a escola tem uma representação tão grande. Por isso que o grau de escolaridade, está ali a tabela, tem um significado tão grande. E por isso que a falta e o fracasso da função paterna tem uma representatividade tão grande. O nosso adolescente não pensa. Isso é uma patologia do imaginário. Nós já fizemos uma pesquisa em que nós perguntávamos aos adolescentes: como você se imagina daqui 3 anos? Nenhum deles conseguia se imaginar daqui 3 anos. Nós baixamos para 1 ano. Nenhum deles conseguia se imaginar daqui 1 ano. Baixamos para 6 meses. Nenhum deles conseguia se imaginar daqui 6 meses. Total de perspectiva. Total. O acadêmico Evandro, Oi. Dentro dessas pesquisas realizadas, comparecesse, conversasse com essas pessoas que estão internadas. Isso é semanal que a universidade faz. Qual o seu depoimento? O que você pode dizer a respeito dessa experiência vivenciada? Até mesmo as dificuldades, que idade tu tens? O que eles dizem? Oi, desculpa, eu tenho 23 anos. 23 anos, é um jovem. Até não é muita diferença do que se Exatamente. encontra lá na fase. E assim, nas idas que nós vamos semanalmente, todas as quintas, nós encontramos jovens que têm um grande contato com a violência. Eles convivem diariamente com a morte. Até, complementando um pouco o que o professor Jorge Trindade disse, a questão de não conseguir se imaginar no futuro. Nós perguntamos, como tu te imaginas daqui a 3 anos, daqui a 1 ano? E eles, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Como eu vou planejar meu futuro? Então, isso nos chocou, porque, até levando uma questão pessoal, comparando a minha adolescência com a adolescência deles. Sim. Eles estão tendo um contato com drogas, com armas, com morte, com violência. E uma história, se me permite contar, a história que eu ouvi hoje de um adolescente. Ele viu, dessa guerra de facções, oriunda dessa guerra de facções, uma pessoa sendo cerrada, viva. Como é que é a história? Eu ainda não fiquei sabendo disso hoje. Isso você conversou com... Hoje. Hoje. Um depoimento hoje. Depoimento colhido hoje. hoje. Que idade ele tem? 16. 16 anos. Viu outro sendo Inimputável. cerrado. Todo adolescente é inimputável. Ele não participou desse ato, vamos dizer assim. Ele assistiu. Sim. Mas participou, não é? Participou. Quem assiste participa no sentido de que convive com... Não ativamente, sim. cerrando também, ajudando a serrar, mas... Porque é uma tática utilizada até por esses grupos de filmar e enviar para os companheiros do que foi assassinado para amedrontar e intimidar. Sim. Aterrorizar o adolescente da outra facção. É que quando eu falei perspectiva, professor, eu imaginava, por exemplo, na perspectiva de um futuro frente ao que o Estado oferece, por exemplo, né? Mercado de trabalho, um sonho que ele pudesse ter. Isso. Mas a gente está indo mais fundo ainda, ele não tem perspectiva de sobrevivência. Ele mesmo tem a consciência de que a pergunta já não é nem se você quer ser médico ou se você quer ser um advogado no futuro. Ou se você quer ser um padeiro, ou se você quer ser um pedreiro. Qualquer tipo de profissão, mas é se você vai estar vivo daqui a 6 meses. E eles não têm essa perspectiva. Não têm essa perspectiva. Principalmente, essa foi uma grande diferença, porque esse projeto de extensão, que é um projeto mais comunitário, que nós vamos todas as semanas, foi decorrente do projeto de pesquisa.
devido a essa característica que nós identificamos da dificuldade de projetar o futuro. Então, foi uma diferença que nós notamos no perfil, no agravamento do ingresso nas facções, nos grupos criminais. E o que eles falam que não tem como sair, é uma dificuldade de sair desse grupo criminal. Por quê? Porque no grupo criminal eles ainda estão protegidos, porque andam armados, andam com amigos por perto, e se largam isso e vão trabalhar, os contras, como eu chamo, os rivais, os inimigos, podem achar ele de um modo mais fácil e acabar matando ele. Evandro, diante desse quadro, desses questionamentos, da vivência que você está adquirindo nessas visitas, qual é a raiz do problema? Onde é que está a raiz do problema? É uma pergunta complicada. Eu diria que não há uma raiz uma única raiz. São múltiplos fatores. Por exemplo? Família desestruturada, desorganizada, um bairro pobre. A maioria é oriundo de bairro pobre, é da periferia de Porto Alegre, são oriundos desses bairros mais desorganizados. Mas veja bem, não apontam como motivação ou causa levantar dinheiro para a sua família, né? Uma relação direta, como a gente diz, com a pobreza. Na verdade, até há uma relação, porque principalmente os crimes praticados são de cunho patrimonial, tráfico de drogas ou roubo, que é a maioria. O homicídio entra para resolver um conflito oriundo do tráfico. Então... mas o que eu estou querendo chegar é que vamos para o dito popular mesmo, né? Estou roubando para sustentar a minha família. Não. Entende aonde é que a gente quer chegar nessa história? Né? Nessa frase que se torna não é eu estou furtando por um pedaço de pão. Exatamente. Não é mais isto. E trabalhar para as facções, como é que se interpreta isso? Como algo de grande importância para o É adolescente. o empoderamento, né? Que não tem como ele sair desse círculo vicioso. Vê bem, o adolescente ingressa numa instituição, recebe um tênis de R$1.000, quem paga esse tênis? O grupo que está lá fora. Quem paga uma camiseta de outros R$1.000, que dá um status dentro do grupo? A facção que está lá fora. Sim. E quem cuida da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, da minha companheira? A facção que está lá fora. Bom, o dia que eu sair da internação, o chefe da facção me chama, vem cá ver a tua conta. Esta é a tua conta, vai trabalhar. Mas tem noção também do que a gente vê, por exemplo, na cultura hoje, né? Por exemplo, músicas de funk que falam da bravura, da coragem, do heroísmo do traficante frente à comunidade. Ele se sente mais do que isso importante dentro da completamente empoderado pelo tênis, pelas roupas de marcas, só que isso depois faz com que esse adolescente entre num círculo vicioso. Ele não vai conseguir mais trabalhar no Zafari, porque lá no Zafari ele vai trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$800. Nós podemos falar em reincidência, professor Jorge? Total, 70%. 70%? O termo reincidência não é o mais adequado quando se trata de delitos infantis, mas o reingresso é em torno de 70%, 72%. Eu pediria a delicadeza de explorar esse aspecto para que o nosso telespectador possa compreender. Na maioria, a pessoa que atinge os 18 anos, ela sofre uma pena. Até os 18 anos é uma infração. Como é que o telespectador deve entender isso? Que a infração corresponde a uma medida socioeducativa. Ou seja, a medida tem o objetivo de reeducar, de socializar, reintegrar esse adolescente depois de volta à sociedade. Agora, vocês convivem dentro dessa pesquisa, Evandro, dentro da fase, ou estão próximos dessa realidade. Hoje, o sistema oferece esse tipo de possibilidade? Fazendo uma análise até da estrutura do Estado hoje, com essa questão que está tentando até vender algumas fundações, fechar algumas fundações. Sim, a crise. A crise que afetou o Estado, vamos dizer assim, eles fazem o melhor que podem. Isso eu acho que eles estão tentando fazer o melhor que podem, mas não creio que é suficiente, porque não vai ser a fase que vai resolver sozinha. Tem o pós-fase e tem também o antes-fase. Antes da fase e o pós, porque mesmo que se trabalhe com o adolescente durante o tempo que ele fica internado, de colégio, de uma oficina,
uma preparação. Quando ele sair, o adolescente sair, ele vai voltar para a realidade do bairro, vai voltar para a realidade dos amigos. E, sobretudo, vai ficar na mão da facção. Sim, também. Sim. Complexidade do tema, realmente, assim... Nós poderíamos explorar em diversos programas. Com Fica certeza. difícil de nós enfrentarmos todas as variantes, né? Não, e me parece, já parabenizando pelo trabalho, um riquíssimo trabalho, que nos traz informações, às vezes, que confrontam com o que a gente imagina, com a realidade, ou os ditos populares, como falei aqui, muito esclarecedora. Acho que a gente pode chegar aos finalmente, professor, pelo menos nessa primeira conversa, deixando espaço para o professor Trindade e para o Evandro, para que eles finalizem, mas pelos dados, eu vou levantar aqui uma questão final. Pelos dados e como a gente apresentou a realidade e a forma de pensar, como disse o professor Jorge Trindade, isso explica a crueldade ou até mesmo a banalização da vida que esses jovens têm, né, levado para a rua nos seus atos? Sim, eles até, a questão, eles pensam que o rival não merece viver, o rival não é digno da vida. Então, isso explica essa crueldade, essa banalização da vida. E até, às vezes, isso pode ser transportado para a vítima de um roubo, para a vítima de outro delito que não necessariamente ingresse uma facção. E isso mostra, sobretudo, que o preço da vida humana se torna muito barato. Tá bom. Não é? Olha, eu gostaria de retomar esse tema e dados dessa pesquisa numa outra oportunidade. Fica aqui o convite ao Evandro e aos outros colegas que participam da pesquisa. E só para dizer isso, a importância da universidade na comunidade. Exatamente. Aqui está um belo exemplo e de como essa pesquisa pode se reverter em políticas de segurança pública eficazes. Professor, parabéns pelo trabalho, pela parabéns a eles, parabéns a todos os nossos colegas. Parabéns a todos os acadêmicos que integram também o projeto. É verdade, parabéns mesmo. Tá bom. E fica aqui o convite, professor, para a gente retomar esse assunto. Sem dúvida. Tá bom, mais uma vez agradecendo. Obrigado. Quinta-feira estamos de volta. Sem dúvida.